pode ver. Com o vosso telemóvel, podem ler este QR Code e entram diretamente no questionário, ou, abrindo uma página da internet, se escrevem slido.com e entram também diretamente no questionário. Vai-vos pedir um código, podem escrever 11 05 252. Conseguem? Não? Sim, uma pessoa já está a escrever. Eu fui através do site e estou a fazê-lo, é simples. É só escrever aquele nome e pôr o códigozinho e já temos agora aqui um retângulo para escrever. Falta uma terceira. Rosária, Lara, Mara, Isabel, conseguiram entrar? Sim, já respondi. Eu estou a tentar responder, só um bocadinho. Sim, sim, Muito sim. bem, não tem pressa. Só perceber se vocês estavam a conseguir entrar. Eu não sei se estou a conseguir entrar, sinceramente. Rosária, se não conseguir, não tem problema. Pode escrever aí no chat. Sim, tá, já precisa escrever. Ora, temos connosco o André Carvalho, que entrou agora, correto? Mas provavelmente está a aceder por outro computador. Não será o André, pois não? Como não tinha... Farinha. Diga? O meu nome é Elizabeth Farinha. Ok, eu vou renomeá-la, está bem? Como só tínhamos senhoras inscritas, eu sabia que não podia ser o André. É que aparece como André, Elizabeth. Já renomeei. Já está, já está. Muito bem, seja muito bem-vinda também. Elizabeth, estávamos aqui a começar a ver o que é para nós a inovação. Aí os colegas estavam aqui a responder a este tema. Então, segundo aquilo que foram as vossas respostas, a inovação é fazer mais e melhor, provavelmente, não é? É fora da caixa, é evoluir, é melhoria, é criatividade, é balanço, é diferença, é otimização, é evolução, é melhoria, é eficiência, é competitividade. Okay. Elizabeth, que chegou agora, que também, como é que definiria aquilo que é inovação? Sim, rapidamente. Pode ser só uma palavra. Elizabeth? Sim, estou aqui. Como é que eu definiria inovação? Inovação. Inovação, deixa-me cá arranjar uma palavra, sei lá, Sem pressão. novas perspectivas, por exemplo. Novas perspectivas. Ok, obrigada. Muito bem. Então, bora lá ver o que é que na realidade... É o que me veio agora à cabeça. Novas realidades, novas perspectivas, sim. Muito bem, muito bem. Então, bora ver o que na realidade é inovação. A inovação é quando nós conseguimos criar valor a partir daquilo que é uma ideia nova para nós. E é muito interessante isso quando pensamos o que é a diferença entre aquilo que é inovação e aquilo que é a criatividade. Muitas vezes são duas palavras que são confundidas uma com a outra. Na realidade, a criatividade é a geração de ideias, não é? Quando nós conseguimos criar e gerar ideias que são novas para nós. A inovação é quando nós conseguimos aplicar estas ideias criativas numa situação real,
e a partir daí conseguimos criar valor, por exemplo, para uma organização. E até vamos um bocadinho mais longe naquilo que é a definição da inovação. Eu trouxe-vos aqui a definição da IDEO. IDEO é um organismo nos Estados Unidos que está muito voltada para aquilo que é a aplicação do design thinking na inovação. E aquilo que eles nos dizem, a definição que dão para a inovação é muito interessante, que a inovação é a aplicação de uma ideia criativa numa organização, sendo que ela deverá sempre dar resposta a 3 grandes blocos ou 3 grandes áreas. Primeiro, a ideia tem que dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas, e aqui o Design Thinking ajuda-nos a perceber quem são as pessoas e de que forma é que nós podemos perceber as suas expectativas e necessidades. Depois, esta ideia inovadora deve ser possível realizar, em termos tecnológicos, nós conseguimos realizar. E, por último, a ideia tem que ser viável em termos de negócio. Ou seja, só quando há a interseção destas três grandes blocos, ou seja, uma ideia que dá resposta às necessidades dos utilizadores, seja, por exemplo, as pessoas que estão na organização, sejam os clientes, a ideia também é possível fazer, ou seja, nós conseguimos montar esta ideia na nossa organização. E, por último, também quando a ideia é viável em termos de negócio, ou seja, ela acrescenta valor ao negócio. Rosário, vi que tem a mãozinha levantada, quer dizer alguma coisa? Desculpe, não percebi. É que tem uma mãozinha aí levantada. Esse cara foi por engano. Ah, foi por engano, peço desculpa. Já baixei. Ok, Pedro, obrigado. Então, quando isto acontece, nós temos a inovação a diferentes níveis. Por exemplo, eu posso inovar em termos funcionais, e hoje em dia ouvimos falar muito em termos, por exemplo, da agilidade organizacional, e é termos as organizações, em termos estruturais, preparadas para dar resposta àquilo que vão sendo as necessidades do mercado. Portanto, a própria organização tem que se reestruturar e inovar nesse sentido para dar resposta àquilo que são estas necessidades do mercado. Podemos inovar em termos de processo, podemos inovar em termos de experiência, e isto é um tema que eu também tenho trabalhado muito no Design Thinking, que é percebermos que hoje em dia, quer um colaborador dentro de uma organização, quer um cliente, quer um utente, por exemplo, de um serviço público, quer o próprio cidadão, enquanto utilizador de umas finanças, ou de um hospital, ou de qualquer serviço da administração pública, todos nós hoje em dia queremos ter experiências positivas. Não é? Queremos que, desde o momento em que precisamos de utilizar um determinado serviço, durante o processo em que estamos a usar o serviço e no final desta utilização, queremos que tudo isto sejam momentos de grande satisfação para nós, que tudo corra muito bem. Então, também hoje em dia as organizações têm que inovar em termos daquilo que é a experiência que proporcionam aos seus clientes e também em termos daquilo que é a experiência que proporcionam aos seus colaboradores. É porque isso tem impacto na retenção dos colaboradores, na sua motivação, no recrutamento de novos colaboradores, e, portanto, é também um imperativo para as organizações. Depois também é possível inovarmos em termos daquilo que é a marca, o marketing, enfim, a inovação em termos emocionais, de relação, mesmo a forma como comunicamos internamente. Portanto, tudo isto é possível inovar dentro de uma organização. Agora, uma pergunta também para vocês. Por que é que vocês acham que nem todas as organizações ainda estão a apostar na inovação? Na vossa opinião, o que é que faz com que as organizações nem todas apostem na inovação? Podem abrir o microfone e falar? Ou Pode ser uma questão de custo? Pode ser uma questão de custo, sim. Pode ser receio também. Uhum. Receio da mudança.
receio da mudança, Resistência. Resistência, sim, resistência à mudança. certo? Mais, porque é que vocês acham que nem todos apostam na inovação? Às vezes por falta de conhecimento Falta também. de formação. Exatamente. Falta de Conhecimento. formação, falta de conhecimento, sem dúvida. Há sobretudo uma coisa interessante ligada à inovação, que é aquilo que chamamos a lei da inovação. Que é, quando estamos a inovar, pressupõe a criação de algo novo, certo? E o que há numa coisa que é completamente nova é esta questão da incerteza. Porque normalmente quando estamos apenas a pegar numa coisa que já existe e a dar continuidade, nós temos um histórico, não é? Olhamos para trás, as coisas aconteceram de uma determinada forma e nós o que estamos a fazer é replicar aquilo que já fizemos nos anos anteriores. É tranquilo, é a zona de conforto. Sempre que estamos a procurar inovar, pressupõe a incerteza, porque nós não sabemos se as coisas vão correr da forma que estamos a pensar. E isto, na verdade, é o que faz com que muitas organizações acabem por não apostar. Obviamente que tudo o que vocês acabaram de dizer está por trás, não é? É um desconhecimento daquilo que podem ser formas de inovar. Pressupõe muitas vezes esta ideia que a inovação pode ter um custo muito elevado, e isso também faz com que as empresas não apostem na inovação, mas isto também nos leva-nos a pensar outras coisas, o que é que faz com que as empresas hoje em dia precisem de inovar? Na vossa opinião, todas as empresas precisam de inovar, sim ou não? Sim, Sim? sim. Não me ocorre nenhuma que não precise de inovar. Estamos todos de acordo, certo? Sim, também acho que sim. Em diferentes áreas, não é? Porque nós, como vos disse, a inovação não tem que ser só produto ou só serviço. A inovação pode ser na própria forma como estamos estruturados, na forma como comunicamos uns com os outros. E isto é muito interessante, eu que trabalho com tantas pessoas, tantas áreas diferentes, vermos que, na realidade, hoje em dia, as pessoas procuram inovação em áreas em que antigamente ninguém se calhar falava ou preocupava. Por exemplo, esta questão de a forma como reunimos, a forma como gerimos as reuniões, a forma como comunicamos entre áreas, a forma como pensamos o próprio futuro das pessoas, isto pressupõe uma inovação em termos processuais. E acho que nunca como agora, não é? Depois de passarmos uma pandemia, se colocou tanto esta questão de tantas áreas, tantos negócios que viram a sua estrutura completamente abalada, não é? Basta ver a área do turismo, alguma área da restauração que se não se adaptou ao takeaway, desapareceu, não é? E portanto vemos que na realidade a inovação é fundamental em todos os setores de atividade. Eu queria trazer-vos aqui um filme que já tem, um pequeno vídeo, já tem há uns 2 ou 3 anos, mas que é muito interessante. Desculpem que está em inglês, espero que não haja problema, mas é muito interessante para vermos o que acontece no mundo atual. Eu vou passar, espero que gostem. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history?
Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Então, o que é que vocês sentiram neste filme? Neste vídeo? Espero que toda a gente tenha percebido o inglês, que estão a ter legendas. Eu senti algumas das coisas que nós falámos anteriormente. Medo, quase. Temos que arrepiar caminho. Temos de apanhar o comboio. Exatamente. Aliás, o comboio já partiu. Corremos para o apanhar, ficamos para trás. É mesmo, é essa a questão. E eu acho que o que eu acho interessante deste vídeo é nós percebermos que a tecnologia está aí, a tecnologia faz parte daquilo que é esta inovação, mas nós não nos podemos esquecer da parte humana, e a parte humana tem aqui um papel extremamente importante, e eu vejo isto em tantas organizações. Ainda agora esta semana estive aqui também num curso no SECOA, com uma formação na área com a administração pública, e as pessoas diziam: nós queremos ser envolvidos, nós queremos participar, nós queremos dar a nossa opinião. E isto é uma coisa que antigamente se calhar as pessoas não sentiam esta necessidade. Então, nós precisamos todos de evoluir, e quem não evolui, as empresas que não evoluem, não só em termos tecnológicos, mas também na forma como trabalhamos com os nossos clientes, trabalhamos com os nossos fornecedores e trabalhamos com as nossas pessoas. Se não evoluirmos todos, na realidade, quem não faz este caminho vai ficar para trás. É mesmo impossível, eu diria, seguir esta questão. Quando falamos da inovação, nós encontramos aqui vários tipos de inovação, e muitas vezes vocês diziam há pouco, às vezes há este pouco conhecimento sobre o que é que significa a inovação. E na realidade, de uma forma um bocadinho simplista,
nós podemos encontrar quatro tipos de inovação. A inovação mais radical são empresas, são situações em que são tipos de inovação que requer uma competência completamente nova, em termos daquilo que são as formas de trabalhar nas organizações, embora potencie aquilo que é um modelo de negócio existente, portanto mantém-se o mesmo tipo de negócio, mas temos que ir buscar competências novas, e são muitas vezes inovações que acabam por transformar a indústria, por exemplo, o caso da biotecnologia, a engenharia genética, e por exemplo também um produto que toda a gente conhece, que é o iPhone da Apple, não é? Que acabou por ser uma inovação completamente radical. Mas também podemos ter aquilo que se chama a inovação arquitetural. Este é talvez o mais complexo tipo de inovação, porque não só requer um novo modelo de negócio, como também requer competências técnicas novas. E aqui tudo muda, não é? Muda a arquitetura do produto, muda a forma como ele é apresentado, muda a forma como todos interagem entre si. E aqui temos o caso, por exemplo, da fotografia de rolo, não é? Normal para a fotografia digital, o aparecimento da internet, a própria medicina muito personalizada, que é uma coisa que está a ter agora um impacto muito grande na saúde. E sabemos que muitas empresas que não se adaptaram, não é? Temos o caso da Kodak, por exemplo, que não se adaptou aqui e que acabou por desaparecer praticamente do mercado, não é? E temos vários outros casos de empresas semelhantes. Depois temos casos como a inovação, tipo de inovação, a inovação disruptiva, em que requer um novo modelo de negócio, mas vai potenciar as competências técnicas que já existem. Portanto, dentro da própria organização, utilizamos as competências, mudamos o modelo de negócio, e temos o caso, por exemplo, da Netflix, da Spotify, o WhatsApp, o Airbnb e a própria Uber, não é? A Uber, o que temos é, o modelo de negócio é completamente diferente, todo ele é feito online, inclusivamente o processo de pagamento acabou por desaparecer, não é? A pessoa não tem que levar dinheiro para o automóvel, para quando vai fazer o transporte, mas as competências são as competências de um taxista, não é? Portanto, um taxista passou a ser um motorista da Uber, que é um modelo de negócio completamente diferente. Airbnb, não é? São pessoas que já tinham as suas casas e alugavam as suas casas e passaram a utilizar um modelo de negócio completamente diferente. Ou a Netflix, que temos os realizadores e os produtores de cinema a produzir séries para um streaming, não é? E um cinema on demand, que é tal como o Spotify. Portanto, são modelos de negócio completamente diferentes, mas utilizamos os atores, são os mesmos atores que eram antigamente, os mesmos realizadores. E depois temos a inovação incremental, que na realidade é o tipo de inovação mais comum. Potencia o modelo de negócio existente, potencia as competências técnicas existentes, ou seja, não há uma grande mudança, é uma evolução naquilo que, por exemplo, é o produto ou o serviço que nós temos. E temos, por exemplo, a Microsoft Windows, não é? Todos os anos faz um update daquilo que é o seu produto, as lâminas do barbear da Gillette, que é um produto interessante também, não é? Porque está a evoluir, mas continua a ser a Gillette, continua a fazer o mesmo tipo de trabalho que fazia anteriormente, ou, por exemplo, o caso das lojas da Amazon. O mesmo tipo de serviço, mas agora na possibilidade de ser não só online, mas também numa loja. E a Apple iPhone, o iPhone da Apple, que aqui, quando apareceu, foi uma inovação radical. Agora, todos os anos, há um novo modelo e, portanto, consideramos isto uma inovação incremental. Portanto, na realidade, as empresas podem manter-se competitivas, não precisam de fazer nem uma inovação completamente radical, nem arquitetural, nem completamente disruptiva, basta na realidade irem evoluindo conforme aquilo que são as necessidades do mercado. Se bem que, sabemos, há situações em que
mesmo o incremental pode já não ser o suficiente. Hoje em dia estão a aparecer muitas inovações com uma nova filosofia, que é a inovação interseccional. E esta inovação interseccional pressupõe que diferentes áreas e diferentes combinações entre setores que não têm nada a ver uns com os outros, como a agricultura e a robótica, a medicina e a robótica, portanto, diferentes disciplinas que conseguem trazer uma inovação absolutamente extraordinária para o mundo. Né? Quando nós olhamos para aquilo que foi esta pandemia e a velocidade com que a vacina do Covid apareceu, é uma coisa absolutamente extraordinária. Né? Nós pensamos, isto é uma inovação interseccional. Quando temos os laboratórios, as empresas que fazem a distribuição da logística, temos os militares a ajudar na organização da própria vacinação, os governos do mundo inteiro, portanto temos médicos, tantas disciplinas, não é? Como é que se chamam aquelas especialidades mais dos virologistas, etc. Não é? Portanto, temos muitas áreas completamente diferentes a trabalhar em conjunto para conseguir trazer a inovação para o mundo. E isto é uma coisa muito, muito, muito fantástica. O Franz Johansson escreveu um livro que se chama precisamente o Medici Effect, em que fala nesta questão, como é que tantas áreas completamente diferentes conseguem trazer a inovação para o mundo. Eu recomendo sinceramente a leitura deste livro se tiverem a oportunidade. E gostava de vos mostrar também aqui um vídeo que nos fala exatamente sobre o que é isto da inovação interseccional. Vamos ver, é muito pequeno. Innovation. It means breaking the mold. A breath of fresh air. Injecting new life. Entering a brave new world. Looking for that which is unprecedented. Groundbreaking. Revolutionary. And reaching beyond what we already know. It means breaking down barriers, embracing differences, learning from novel cultures, and fresh disciplines. It means finding the place where they connect, where ideas bump into and build on each other. The place is the intersection. The result is the Medici effect, when concepts from one field collide with a new unfamiliar territory and an explosion of ideas emerges. This is where innovation happens. Open your mind, look for the intersection, and step into a new world. Este novo conceito de inovação, eu acho que está a vir ao encontro daquilo que nós estamos a sentir dentro das próprias organizações, que é muito difícil nós conseguirmos inovar se continuarmos a trabalhar na nossa organização dentro do nosso silo, dentro do nosso departamento, de uma forma fechada. Agora, quando abrimos, a inovação acontece, quando conseguimos ter as diferentes áreas e os diferentes departamentos, as diferentes competências dentro da organização a trabalhar para responder a uma necessidade de um cliente, a uma necessidade de evolução, a pensar o futuro. E quando isto acontece em equipas que são multidisciplinares, nós temos ideias muito mais ricas e temos, na realidade, uma maior certeza que vamos conseguir responder àquilo que são as inovações no mercado. E isto acontece cada vez mais, não é? Temos de deixar de continuar a trabalhar nas organizações nestas estruturas fechadas, muito piramidais, muito estanques, para conseguirmos começar a trabalhar
em organismos mais efetivos, não é? Onde as competências vão circulando de acordo com aquilo que é esta necessidade que a própria empresa vai tendo. E esta inovação interseccional está a trazer ideias absolutamente maravilhosas e extraordinárias, até para resolver questões como aquilo que são os problemas do planeta e das questões climáticas. E vou trazer-vos aqui 5 exemplos de projetos inovadores que foram implementados na Ásia, exatamente para resolver questões que têm a ver com o clima. São muito interessantes as ligações tão diferentes, de áreas tão diferentes. Espero que gostem. É interessante, não é? Vermos como é que do lixo se conseguem criar outros objetos, e a trazer esta inovação para o bem comum e para o bem do planeta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há uma empresa aqui portuguesa que está a fazer ténis a partir de borras de café, que eu acho uma coisa engraçadíssima. Porque esta questão das cápsulas de café e as borras de café estão a ser um grande desperdício. E já há algumas empresas a preocuparem-se com isso. Eu estou a dizer isto porque estive envolvida num projeto em que estávamos doidos à procura de alguém que nos pudesse ajudar a tratar a questão do desperdício das borras de café. E é difícil encontrar em Portugal empresas que possam tratar disso. Mas é muito interessante, não é? Ver esta preocupação também com diferentes, como vos dizia, diferentes áreas, que podem, diferentes culturas, diferentes disciplinas a trabalhar em conjunto para chegarmos a uma situação de futuro, não é? E isso é muito, muito interessante. Então, falámos de inovação, falámos nos tipos de inovação. Já vimos que a inovação é um caminho e não há volta a dar, não é? Não é possível ficarmos parados no tempo, na realidade precisamos mesmo de evoluir.
E é muito importante que nós também sejamos capazes de envolver as pessoas dentro da organização, sobretudo aquelas que têm mais esta capacidade de empreender, e que nos ajudem a pensar também o futuro. E eu trazia-vos aqui esta pergunta, não é? Na vossa opinião, quem é que vocês acham que é responsável por garantir a competitividade da empresa? Ou de uma empresa, ou qualquer empresa? Quem é que vocês acham que é responsável? Toda a organização. Toda a organização. Toda a gente concorda? Sim, sim. Yeah? Todos. Sim, sim. Eu acrescento uma outra coisa, que é cada um de nós, não é? Na realidade, às vezes o todos é uma coisa, não é? Assim um bocadinho, somos todos, mas depois não é ninguém. E na realidade, cada um de nós tem um papel super importante para garantir a competitividade. Se eu vos fizer esta pergunta, quem é que é responsável por garantir a inovação na empresa? Aí já não são todos. Já não são todos. Quem é? Os criativos. São os criativos? Eu acho que somos todos também. Quer dizer, somos todos, cada um no seu O seu no papel. seu trabalho, exato, no seu papel. Ora, nem mais, é isso mesmo, não é? Somos todos e somos cada um, porque na realidade, aquilo que é a inovação, quando falamos de trazer inovação para dentro de uma organização, o que é que isto significa? Isto é uma coisa que vem de dentro, não é? É nós próprios estarmos disponíveis para encontrar oportunidades de melhoria naquilo que é o que anda à nossa volta, não é? Este exemplo que eu vos estava a dar das borras de café é um grupo de trainees numa área, numa empresa da distribuição. E os jovens, de repente, têm esta preocupação. Tantas borras, como é que nós podíamos tratar disto? Então, isto significa que cada um de nós também tem que ter esta capacidade de procurar, explorar novas oportunidades, e estar disponível também para trazer estas ideias para a organização. Mas, obviamente, nós já vimos, né, inovar também significa o risco, né, e a capacidade das próprias organizações aceitarem que nem todas as ideias criativas podem ser aquelas que vão resolver os problemas da organização. Portanto, temos que dar também aqui algum espaço para as pessoas experimentarem e para treinarem e para testarem aquilo que são as ideias que têm. Mas quando falamos do intraempreendedorismo, na realidade é esta capacidade das pessoas, dentro daquilo que é o seu âmbito de atividade e o seu trabalho, conseguirem inovar, empreender, trazer ideias, não é? E quando isto acontece, nós também conseguimos muito estar a trabalhar aquilo que é a motivação das nossas pessoas. E às vezes esquecemos disso, não é? Quando as pessoas se sentem envolvidas na identificação do problema e quando as pessoas se sentem envolvidas naquilo que é a identificação também das soluções, isto faz com que, e quando as pessoas se sentem ouvidas, não é? Sentem que as ideias que trazem são ideias que depois podem ser experimentadas, independentemente de irem para a frente ou não, porque temos esta consciência, nem tudo pode ser a solução, mas que se nós não testarmos, não sabemos se assim é ou não. Então, o intraempreendedorismo é as pessoas usarem aquilo que é o seu conhecimento, a sua experiência, as suas competências, para, na realidade, trazerem a inovação para dentro da organização e ver a organização como sua, senti-la como sua. E de uma forma muito proativa e criativa, conseguem trazer esta forma de estar e de pensar para a organização. Obviamente, isto depois tem que ter um retorno do lado de lá, não é? Ou seja, para que as pessoas consigam ser empreendedoras dentro da organização onde estão a trabalhar e para que as pessoas consigam pôr as suas ideias em prática, testá-las e ver se elas têm ou não pernas para andar, é muito importante que também dentro da própria organização
haja este espírito, não é? As nossas próprias lideranças sejam também promotoras de um clima que dá espaço para estas novas ideias, promovendo, por exemplo, o debate de ideias, brainstormings, workshops de criatividade, promovendo aquilo que é a inovação aberta. E a inovação aberta significa estarmos disponíveis para partilhar aquilo que são as nossas preocupações, até com pessoas que trabalham noutras empresas, e que podem contribuir com ideias, porque têm ideias e têm sugestões. Mas também, como disse, não é? Internamente termos esta capacidade para dar espaço às pessoas para pensar de forma diferente aquilo que é o seu processo de trabalho, a forma como interagem, como comunicam, como falam uns com os outros, como interagem com o cliente, etc. E isto é muito, muito, muito interessante. Uma das formas de dinamizar esta proatividade e o olhar para o negócio com outros olhos é, por exemplo, fazer alguns workshops para trabalhar o Business Model Canvas. Não sei se vocês conhecem este template. Conhecem? Já alguma de vocês trabalhou com o Business Model Canvas? Não, eu não. Eu também não. Não. É um template muito simples e muito interessante, em que é quase como um draft. Olharmos para uma ideia, imagina, um colaborador que tem uma ideia para uma inovação num determinado negócio. Como vos disse, a inovação pressupõe o acrescentar valor e trazer valor para a organização. Então este é um template muito simples, é da Strategizer, e é muito, muito, muito interessante dinamizar com os colaboradores a aplicação deste Business Model Canvas. Ele analisa precisamente aquilo que é a value proposition, portanto a proposta de valor da ideia, os canais que vão ser utilizados, as pessoas que vão estar envolvidas na ideia, como é que é possível trazer receitas, que custos é que isto pode ter, e na realidade não é um trabalho muito profundo, mas é uma primeira análise daquilo que pode ser uma ideia. Isto é muito, muito, muito interessante. Eu tenho dinamizado vários workshops dentro de diferentes organizações para trabalharmos precisamente a inovação de uma forma simples e muito dinâmica. É uma metodologia muito, muito interessante. E depois, também aqui para terminarmos este nosso webinar, é muito importante que as próprias organizações criem aqui uma metodologia de promoção desta cultura de inovação, não é? Para que o intraempreendedorismo esteja no ADN de todos, não é? E todas as pessoas vejam este seu papel como um papel importante para tornar a sua empresa mais competitiva. Então, cabe a todos, mas eu acredito que quem lidera tem aqui um papel muito importante como facilitador desta cultura de inovação. É muito importante que seja capaz de clarificar dentro das equipas aquilo que são os comportamentos que promovem esta inovação. Por exemplo, a curiosidade, a abertura à mudança, o respeito pelos outros, o trabalhar de uma forma colaborativa e a confiança, não é? Como um eixo importantíssimo para as equipas de alto desempenho. Depois é muito, muito importante também ser capaz de alinhar aquilo que são valores e crenças entre todos, como a importância de partilharmos a informação de uma forma clara, de darmos espaço para o erro, de assumir aquilo que é a própria responsabilidade, não é? A responsabilidade individual por aprender, por inovar, por trazer novas ideias, por estar desperto e atento àquilo que possam ser estas ideias que vão surgindo no mercado. E depois começarem a implementar estas práticas, tornar este hábito
de olhar para os problemas, de pensar soluções, de co-criar soluções, de experimentar as novas ideias, de testá-las, de receber feedback, de celebrar sucessos, mas também aprender com os erros, não é? E no final introduzir isto sempre como uma prática de melhoria contínua. E então tudo isto passar a ser uma prática comum dentro das empresas e das organizações. Então são estes princípios, são estas formas de estar que levam a que todos se sintam parte da inovação, que se sintam como um papel importante em tornar a sua empresa, a sua organização cada vez mais competitiva. Este é o princípio. Na realidade, é tudo uma questão como olhamos para as coisas e descobrimos oportunidades e descobrimos novas ideias e descobrimos novas formas de fazer as coisas. Parte tudo daqui. E terminei este webinar. Queria agradecer imenso a vossa presença, dizer-vos que nos dias 24 e 25 de novembro de manhã vamos estar a tratar este tema com muito mais profundidade. Vamos, por exemplo, aprender a fazer um Business Model Canvas, vamos ver como é que podemos trazer mais inovação para as nossas organizações, como é que podemos promover mais sessões de criatividade, por exemplo, com as nossas equipas. Portanto, se tiverem curiosidade, juntem-se a nós. Será um prazer.